Estamos começando mais um programa Graça para Prosperar com o pastor André Francisco, que está aqui na minha frente. Hoje ele trouxe um convidado muito especial que eu tenho certeza que vai nos ajudar muito. É o José Rafael. Ele é escritor, palestrante e especialista em gestão do tempo. E o pastor André Francisco vai poder falar um pouco mais, mas antes que ele comece aí, eu quero já deixar o nosso WhatsApp 999972005 para você participar aqui com a gente. E hoje a gente vai sortear 2 livros do José Rafael. Você vai ver como ele tem coisa para te oferecer, você vai ficar muito interessado nesses livros, tá? Então, à medida que você for participando, você também está concorrendo aos livros. Olá, pessoal. Olá, pastor. Olá, José Rafael. Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes da Vinha FM. É sempre uma alegria. Toda segunda-feira nós estamos aqui no Graça para Prosperar. E hoje, de uma maneira muito especial, nós estamos elevando o nível do nosso programa. Eu tenho aqui, junto comigo, nos estúdios da Vinha, o nosso querido palestrante José Rafael. José Rafael, ele tem abençoado e ensinado as pessoas em todos os estados do Brasil. Ele é um palestrante de alta formação e ele tem ensinado em todos os estados do Brasil sobre gestão do tempo na prática. Então, hoje, nós vamos aqui no Graça para Prosperar aprender a gerir o tempo e eu tenho certeza que isso vai afetar diretamente a sua vida e a sua prosperidade. Antes de mais nada, quero apresentar aqui José Rafael. Seja bem-vindo, José Rafael, na Vinha FM, esse programa que vai abençoar profundamente a vida dos ouvintes. Seja bem-vindo. Obrigado, pastor André. É um prazer estar aqui. Prazer estar com os ouvintes e eu tenho certeza que essa manhã vai ser muito produtiva. Aprender a gerenciar o tempo é aprender a gerenciar a vida, né? É uma arte, né? É uma arte. É uma habilidade que você desenvolve, na verdade. Essa é a primeira prerrogativa. As pessoas acham que é um dom, mas não é. Gestão do tempo é uma habilidade que você desenvolve com conhecimento adquirido. Pense só, pastor André, vamos para uma analogia com o judô. Existem diferentes faixas, diferentes graduações entre um atleta, um lutador faixa branca e um faixa preta. Qual que é a diferença entre um faixa branca, um amarelo, azul, roxa, marrom, preta, preto primeiro dan, segundo dan e a faixa coral? É a capacidade técnica de cada um, de prever o imprevisto. Então, hoje em dia, você tem um nível, você tem uma determinada faixa em gestão do tempo, uma determinada capacidade. O problema é quando você tem uma determinada capacidade, como por exemplo, você é um lutador faixa azul em gestão do tempo. Mas a sua complexidade do mundo exigia que você fosse faixa marrom, talvez. Então tem muita gente tomando ipom todos os dias da vida. Simplesmente porque ainda não tem a técnica necessária para administrar aquele determinado momento da vida dele, né? Perfeitamente. É engraçado que no começo da vida a gente tem muitos sonhos, né? Eu lembro quando eu tinha até os 17 anos, eu tinha 2 papéis. Eu era filho e estudante. E eu sonhava em entrar na faculdade para poder ir para o banheiro e tomar água sem pedir para o professor. Porque eu falei, eu vou ter mais liberdade na minha vida, eu vou ter mais tempo. Quando eu entrei na faculdade com 18 anos, eu comecei a trabalhar o dia todo e estudar à noite. E o meu primeiro emprego, inclusive, foi no Arroz Cristal. Agradeço aí o pessoal lá do Arroz Cristal. Marcelo, seu Walter Marcelo Madalena, seu Walter Dan. E eu comecei a ter menos tempo, porque agora eu tinha um papel de profissional, estudante e filho. E eu pensei, eu preciso agora me formar para ter a noite livre, porque eu faço faculdade todo dia à noite. E fiquei jogando para frente sempre essa tal da liberdade. Só que quando eu terminei a faculdade, eu comecei a caminhar por alguns perfis profissionais que tinham mais exigências. Enfim, eu me casei, mais tarefas. Tive filhos, mais tarefas. Me tornei discipulador com minha esposa na igreja, mais tarefas. Queria cuidar do meu corpo, tome tarefas. Então, assim, a vida ela vai ganhando complexidade e densidade conforme ela vai caminhando. A gente acha que ela vai ficando mais fácil, mas ela vai ficando mais densa. De repente, você tem a geração de cima para cuidar, os seus pais estão envelhecendo. Você tem a geração de baixo, os seus filhos ainda são pequenos. E o seu corpo também, a sua profissão, tudo isso exige tempo. Um determinado momento começa a haver tanta colisão, porque são tantos inputs acontecendo paralelamente, que você começa a se sentir sobrevivendo à vida. Eu digo que tem um determinado momento que a vida ela começa a se tornar até bege. Você para de extrair prazer desses papéis tão lindos que um dia você sonhou, porque você nunca considerou a logística disso tudo. Você queria ser pai, você queria ser mãe, você queria ser uma mulher de Deus, um homem de Deus, você queria ser um bom profissional, ganhar bem, você queria ter um bom corpo, mas existe a logística. Mas em vez de se desesperançar, há um caminho.
que foi o desenvolvimento das competências de gestão do tempo. Eu posso dizer, pastor André, que hoje eu sou perito há 7 anos nesse assunto, treino grandes multinacionais no Brasil, que a maior parte do estresse que as pessoas experimentam é devido ao mau gerenciamento dos seus compromissos. Imagina. Então, todo compromisso que você faz com alguém ou consigo mesmo, se não for gerenciado da maneira adequada, vai produzir um tipo de estresse na sua vida. Então, se você quer diminuir o estresse, aumente a sensação de controle. Como é que aumenta a sensação de controle? Desenvolvendo a habilidade de gerenciar tarefas. Essa é uma arte, né? Como você disse. Agora, Zé Rafael, essa questão de tempo está muito relacionada também à importância que você dá para aquela determinada tarefa, né? Então, se você dá, enfim, importância para o seu trabalho, de certa maneira você vai priorizar o tempo para o seu trabalho, porque você tem uma necessidade de gerir recursos. Agora, tem outras tarefas que são importantes, mas a gente não atribui relevância, né? A pessoa vai colocando sempre em segundo plano. E é possível, mesmo com a correria que a gente tem da vida, até aquelas tarefas assim que a gente coloca como segundo plano, como, por exemplo, muitas pessoas, eu acho que vão se identificar agora, com a famosa academia. Todo mundo sabe que é importante você ter um exercício físico, mas coloca em segundo plano. Mas é possível administrar a vida para você ter tempo até para essas tarefas que estão em segundo plano, né? Perfeito, ótima pergunta. É o seguinte, isso tem tudo a ver com procrastinação. É uma das maiores dores das pessoas. O que é procrastinação? Vamos na raiz da palavra. Procrastinação vem do latim procrastinare ou procrastinatos, que significa deixar para além de amanhã. Então, o procrastinador não deixa só para amanhã, ele deixa para além de amanhã. No grego, procrastinação vem do grego acrásia, que significa ir contra o seu melhor julgamento. Você julga que algo é importante para você, mas você não executa isso. É o momento em que começa a haver a falta de sintonia entre falas e ações, entre narrativas e práticas. Então, a maior parte do estresse das pessoas é quando elas se sentem desalinhadas com esses valores que elas consideram tão importantes. Deus é tão importante para mim, mas eu não tenho uma vida de oração regular. A Bíblia é tão importante para mim, mas eu não consigo ter frequência em ler a Bíblia. Nossa, eu queria ter tanto um corpo mais saudável, mas eu não consigo. Minha mente é tão tumultuada que eu não consigo encaixar isso. E a pessoa vai criando mecanismos para filtrar e escolher o que ela vai fazer. Qual que é a lógica? Eu tenho mais coisas para fazer do que tempo. Qual é o critério, então, para escolher? Primeiro, pode ser a crise. Já que eu tenho mais coisas para fazer do que tempo, eu escolho a crise como canal para decidir. Eu espero alguma coisa pegar fogo para mostrar onde colocar meu tempo. Então, no momento que o médico fala, se você não se cuidar, você vai morrer. Opa, agora eu vou colocar academia, porque virou uma crise. Agora eu vou dar atenção a isso. No momento que você sente um vazio existencial medonho, monstruoso, você fala, eu vou renovar a minha aliança com Deus, porque isso agora virou uma dor terrível na minha vida. Aí você coloca foco. No momento que seu casamento está por um fio, você fala, não, eu vou agora cuidar do meu casamento, vou fazer um curso. É lógico que é melhor fazer isso do que não fazer. Mas não seria mais saudável se a gente tivesse uma mente um pouco mais antecipada com as coisas? Então a crise é uma fuga psicológica. Uma outra forma de procrastinação é o que a gente chama de laudest. O que é laudest? Já que eu tenho mais coisas para fazer do que tempo, eu espero alguém ficar bravo comigo. É quem grita mais alto. Então tem mais coisas para fazer do que tempo. Se alguém gritar comigo e ficar nervoso, eu priorizo. Sabe, existem categorias que vivem muito assim, né? Não vou falar o nome porque alguém pode se sentir ofendido, mas termina com eiros. Mas lá no final é brasileiros. Eles funcionam no grito. Então, enquanto ninguém está gritando com eles, eles estão perdendo tempo ali com outras coisas. No momento que alguém grita, eles põem foco. O cliente está nervoso, põe foco. O chefe está nervoso, põe foco. Alguém está chateado, põe foco. Está se sentindo ameaçado, põe foco. Põe foco, exatamente. Uma outra fuga psicológica é o latest. O que é o latest? O que chegou por último. Eu tenho tanta coisa para fazer hoje que eu nem dou conta do hoje, quanto mais de 3 semanas atrás. Então, eu vou deixar o meu backlog, que é os compromissos de trás. Se alguma coisa lá de trás for importante, alguém vai me recobrar. Porque eu não dou conta nem do hoje. Entendi. Então, assim, tem outras coisas que também acontecem, mas a grande questão, pastor André, é que às vezes a gente não se executa. A gente não executa aquilo que é importante para nós. Mas não é por maldade. É por falta de estrutura. Uma das coisas que me ajudaram demais é que existe uma diferença entre estrutura e força de vontade. As pessoas são bem intencionadas, só que elas não aprenderam a estruturar fora da cabeça um ambiente para se organizar. Se você me perguntar agora, tudo que eu estou buscando na minha vida, todos os compromissos que eu fiz, em todas as áreas, inclusive quem fez compromisso comigo,
Eu abro o meu aplicativo aqui no celular e te mostro. Mas por que eu faço isso? Exatamente para ter paz mental. Não é para fazer muitas coisas, mas para ter paz e coerência interior. Ótimo. José Rafael, tem uma máxima muito utilizada no mundo, que tempo é dinheiro. Né? Todo mundo aqui já deve ter ouvido algo desse nível. Tempo é dinheiro, tempo é dinheiro. Agora, como que as empresas elas estão usando esse mecanismo de gerenciamento do tempo para aumentar a sua produtividade? Como que isso pode ser colocado na prática, na vida profissional? Também empresários que estão ouvindo, como que ele pode, de certa maneira, otimizar o trabalho deles dentro da sua empresa? Excelente pergunta. Eu digo que tempo não é dinheiro, tempo é insumo. Insumo para você construir algo. Então, com o tempo, você pode colocar esse insumo em exercício físico, vai sair o quê? Saúde do outro lado. Se você colocar esse insumo no seu relacionamento com Deus, o que é que sai do outro lado? Paz de espírito. Se você colocar esse insumo em leitura de livros, o que é que sai do outro lado? Possibilidades. Se você tira esse insumo da sua vida com Deus, qual é o resultado? Vazio existencial. Se você tira esse insumo dos seus exercícios físicos, qual é o resultado? Gordurinhas localizadas. Tira esse insumo da leitura de livros, dos estudos, o que é que sai do outro lado? Ignorância. Então, como é que as empresas usam bem esse insumo? Vamos falar também dos funcionários. A maioria das pessoas que estão me ouvindo são profissionais, são funcionários de empresas, né? Eu vou falar também para os empresários, mas a primeira dica é: como é que o tempo é importante na minha vida como profissional? Pelo seguinte, a pior reputação que um profissional pode receber, pastor André, no mercado de trabalho, sem dúvida nenhuma, é a reputação de procrastinador. É a pior, depois de mau caráter. Mas o mau caráter está desempregado, ele não está empregado. Assim, estou dizendo que o mau caráter ele não se emprega, né? Agora, se você está empregado e você tem você tem que ter temor de receber essa reputação de mau caráter, de procrastinador, porque o procrastinador, ele é alguém que não é confiável. Não entrega pro João não, que ele é enrolar demais. Nossa, ali só no grito, Entendi. Só na pressão. Vai criando um estigma. Um estigma, e ele não vai receber projetos importantes. Entendi. Por quê? Porque ele não criou uma reputação favorável a ele. E a melhor reputação que você pode criar no mercado de trabalho é que as pessoas confiam nas suas entregas. Como elas confiam nas suas entregas, você recebe os melhores projetos. Uau. Você vai fazendo um alpinismo lá dentro da vida profissional, não porque você quase morre de trabalhar, mas porque você tem um jeito estruturado de receber as coisas e se organizar. Então, é muito importante, se você quer prosperar, você saber se organizar. Não trabalhar mais, mas trabalhar de maneira mais inteligente. Organizada. A diferença entre... um detalhe tão simples, José Rafael, que coloca a pessoa na linha de frente de uma promoção em uma determinada empresa, por exemplo. É o detalhe que faz a pessoa um profissional ou uma pessoa amadora. Exatamente. Que coisa maravilhosa. Eu vivi muito tempo assim no hard work, no trabalho duro. Eu não tinha um jeito estruturado. Então eu corria e eu fui correndo, eu fui trabalhando mais, me esforçando mais para dar conta de tudo. E chegou um momento que eu fiquei perto de um burnout, que era uma crise de esgotamento mesmo. Porque quanto mais eu crescia, tanto na vida espiritual, quanto na vida profissional, quanto na vida pessoal, mais papéis eram adquiridos, vinham mais tarefas, só que eu tinha um jeito antigo de lidar com isso tudo. Eu nem tinha uma lista que me organizava. Eu fazia da minha cabeça um escritório. E isso é um dos piores hábitos que você pode ter na sua vida, é fazer da sua cabeça uma dispensa de tarefas e um gerenciador de pendências. Isso gera várias consequências neurológicas, como cansaço cognitivo, falta de criatividade, esquecimento precoce, enfim. Então, assim, o que nós precisamos é trabalhar com smart work, trabalho inteligente. Para as empresas, a gestão do tempo é importante pelo seguinte: 90% das empresas, pastor André, elas quebram por problemas de falta de execução. Mas não por causa de uma falta de execução no curto prazo, mas falta de execução sólida. Então, o empresário ele tem que ter duas forças. Força de visão, onde eu quero chegar, e força de execução. Como é que eu vou fazer isso executar? É um plano de ação para chegar ao objetivo. E eu ainda acrescentaria um terceiro ponto, que é força de cadência. Ritmo, eu tenho que ter ritmo, então eu tenho que ter uma visão clara, eu tenho que ter as ações vinculadas a essa visão, e aí a gente ensina a trabalhar com calendário. Você tem que trabalhar com calendário, agenda, você tem que ter agenda, para que você tenha ritmo até que o resultado apareça. Uau, que coisa tremenda. Gente, eu estou aqui hoje no Graça para Prosperar com o José Rafael, palestrante, uma pessoa de alta competência, e nós temos 2 livros aqui que serão sorteados hoje no programa Graça para Prosperar.
Primeiro livro, que é do José Rafael, Saia do Lugar Comum e Faça a Diferença. Isso aqui é o tema de uma palestra sua, correto? Sim, exatamente. Saia da Multidão? Saia da Multidão, exatamente. Mesmo. Muito boa. E também Proibido Estacionar na Vida, que é um outro livro do José Rafael. E você pode participar desse sorteio pelo 99997-2005, 99997-2005, e também você pode nos seguir nas redes sociais. Tem Instagram, José Rafael? Olha, gente, inclusive aproveitando, eu e minha esposa temos um trabalho, né, nessa área de produtividade. Nós estamos lançando agora alguns programas do Casal Produtividade. Minha esposa é a Carolina Prudente Medeiros. Ela é discipuladora aqui na Igreja Videira, lá do Botânico. Andamos com o pastor Arlan, nosso amado pastor. E o Instagram da minha esposa, você pode achar ele de duas maneiras. @CarolPrudenteMedeiros, tudo junto, gente. @CarolPrudenteMedeiros ou Gestão do Tempo para Mulheres, tá? São esses dois nomes. Inclusive, se você, mulher, quiser participar de uma das nossas mentorias gratuitas, eu e minha esposa fazemos mentorias diárias. Uma turma das 6h15 da manhã e outra turma das 8h20 da noite. É só nos adicionar lá no Instagram da minha esposa e colocar para seguir, que lá tem a orientação. Inclusive, no último feed de hoje que a gente colocou, tem a orientação para você participar das mentorias para as mulheres. Se você, no caso, é homem que está me ouvindo e gostaria de também aprender mais sobre gestão do tempo, você pode me seguir no Instagram, @palestrante Rafael Medeiros Filhos, ou Gestão do Tempo na Prática, você consegue me achar. Ok, Gestão do Tempo na Prática ou Palestrante José Rafael Medeiros Filho. Esse é o Instagram do José Rafael. Ou então, Gestão do Tempo na Prática, vai aparecer lá o Instagram do José Rafael e também da Carolina Prudente, que é uma bênção também. Bom, e também você pode nos seguir no PR André Francisco, no Instagram, PR André Francisco, e também você pode nos seguir no YouTube, PR André Francisco, Graça para Prosperar, e mais tarde esse programa vai estar disponível no YouTube, PR André Francisco. Nós vamos para um rápido intervalo e depois nós estamos de volta com mais Gestão do Tempo no Graça para Prosperar. Estamos de volta com o nosso programa Graça para Prosperar, aqui com o pastor André Francisco e com o palestrante e escritor José Rafael, especialista em gestão do tempo. E, pastor, já temos muitas participações aqui. O Telemaco Brandão está mandando um abraço para o senhor, José Rafael. Ele diz que é o seu amigo e que você foi discipulador dele também. Tem participação aqui do Hamilton Vidal, Maria Perpétua e Delma. O Anderson está dizendo que a parte ruim desse programa é porque dura pouco, não é, Anderson? E aqui também o Breno, ele está dizendo: meu Jesus, tudo que esse irmão está falando tem a ver comigo. Sou empresa, mas a minha mente... sou empresa, mas a minha mente é o que faz tudo. Não entendi tão bem assim. Ele está falando: não tenho agenda. Tem essas participações aqui, só está chegando. Bom dia, pastor André Francisco. Uma ineficiência que identifiquei na empresa é a demora nos atendimentos por meios digitais, como respostas por sites, respostas pelo Instagram, pelo WhatsApp. Demoram muito a responder. É o Luciano Araújo, planejador financeiro, que está falando conosco aqui. Um abraço para o Luciano. Você pode participar, continuar participando pelo 99997-2005, para você participar dos 2 sorteios que nós vamos ter. Na verdade, nós vamos fazer um sorteio e o ganhador vai ganhar 2 livros. Nossa, que maravilha. Esse daí vai ser muito abençoado. Então, continuem participando aqui. 2 livros tremendos: Proibido Estacionar na Vida, do José Rafael Medeiros, e também Saia do Lugar Comum e Faça a Diferença, que é o tema de uma das palestras do José Rafael. E também siga nas redes sociais. José Rafael vai acrescentar muito na sua vida. Uma maneira fácil de você encontrá-lo nas redes sociais é Gestão do Tempo na Prática. E também a sua esposa Carolina Prudente, que está com um trabalho maravilhoso sobre gestão do tempo para as mulheres. E você pode também encontrá-la, José Rafael Carolina Prudente Medeiros, no Instagram, ok? Bom, José Rafael, uma pergunta que normalmente as pessoas fazem e eu acredito que é oportuna você responder. Gestão do tempo está na palavra? Excelente pergunta. Está na Bíblia, em toda ela, na verdade. Deus, eu não sei se é em Provérbios ou em Eclesiastes, que diz que Deus esconde os tesouros e a nobreza dos reis é desvendá-los, né? Então, por isso que a gente medita na palavra, porque lá tem toda a fonte de sabedoria. E
lendo a Bíblia, orando, conversando com Deus, inclusive sobre gestão do tempo, né, que ele é o maior instrutor na minha vida sobre essa questão, eu consegui pegar várias passagens da Bíblia onde mostra a gestão do tempo. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que o mundo estava confuso, sem forma e vazio. E às vezes a nossa vida também fica assim, né? Às vezes a nossa vida fica com tanta demanda, tanta tarefa, que a gente se sente meio confuso, um pouco vazio. É um retrato da vida. O que Deus fez? Deus criou uma lista. E Deus criou uma lista. Ele sabia o que ele tinha que fazer. E o que ele fez depois? Distribuiu a lista dele em 7 dias. Uma das sugestões mais poderosas que nós podemos dar para vocês é: pare de gerenciar o dia e comece a planejar a semana. Tem uma visão de 168 horas. Algumas pessoas, elas tentam se organizar criando uma listinha de tarefas. É o mais comum que eu vejo. Ela pega ali e coloca 10 coisas, uma sobre a outra, numa linha vertical, né? Essa tarefa, essa e essa. E aquilo dá uma certa claustrofobia, porque aquelas listas nunca terminam. Você acaba de fazer uma coisa e entram mais 3 atividades. Então fica coisas importantes com coisas que não são importantes, tudo misturado. Isso gera uma confusão cognitiva. Quando você avalia a semana em 168 horas, o seu tempo fica mais elástico. Deus pegou a lista dele, colocou algumas coisas na segunda, algumas coisas na terça, algumas coisas na quarta, na quinta. Cada dia com a sua medida para nos ensinar algo. Que nós temos limitações. Deus podia ter criado em um dia, mas ele trabalhou 7 dias dele. Então, quando você tiver a sua lista clara, comece a distribuir. Hoje é segunda-feira, por exemplo, você tem 15 itens na lista. Coloque 3 itens hoje, 2 amanhã. Se na quarta você tem muita reunião, coloque alguns na quarta, menos. Coloque outros na quinta. Sempre intercambiando atividades mais importantes de atividades menos relevantes. Você nunca coloca só atividade importante na agenda, nem só aquilo que eu digo cascalho, que são coisinhas que você tem que fazer. Você tem que perceber a medida de cada dia, né? Uma outra coisa que a gente pode ver na palavra é Marta e Maria, a famosa história de Marta e Maria. Porque Maria estava quieta aos pés do Senhor e Marta corria de um lado para o outro, ofendida, se sentindo ressentida, porque Maria estava recebendo mais que ela e Jesus não estava admirando Marta por estar fazendo uma loucura de coisas. E Marta falou: Senhor, manda ela trabalhar também, por que só eu que trabalho nessa história? E Jesus falou: ela escolheu o melhor. Ela escolheu a melhor parte. Então, gestão do tempo não tem nada a ver com quantidade de coisas que você faz no dia, mas o quanto você tem feito boas escolhas. Tem pessoas que, quanto menos adequadamente você gerencia o seu tempo, mais abrangência de tarefas você vai ter realizado. Olha só que paradoxo. Quem fez 30 coisas no dia, na verdade, está sendo um mau gestor do tempo. 30 coisas é uma metáfora, né? Um número simbólico. Às vezes, o produtivo é aquele que fez 10 coisas, porque algumas ele teve profundidade, eram coisas que geravam impacto. Não é questão de quantidade, mas é o valor que a tarefa produz na vida dele. Então Maria, talvez ela foi ocupada antes de Jesus chegar. Ela fez outras coisas, talvez ela até ajudou ali no jantar. Só que teve um momento que ela falou: olha, eu vou esperar agora lavar a louça para depois. Eu vou me aquietar e essas tarefas em algum momento vão se encaixar na minha rotina. Mas eu vou priorizar isso. Então você não constrói, Pastor André, a vida que você quer sobrando tempo. Você constrói primeiro a vida que você quer e o tempo sobra por conta própria. Ótimo, maravilha. Gente, participa conosco pelo 99997-2005 para você participar do sorteio de 2 livros do José Rafael, Saia do Lugar Comum e Faça a Diferença, e Proibido Estacionar na Vida. José Rafael, agora fala para nós quais são os hábitos que nós deveríamos criar para garantir uma melhor habilidade na nossa gestão do tempo. Olha, tem tantos, vamos lá, bem resumido, né? Primeiro, comece tirando tudo da cabeça. Jamais faça da sua mente um escritório. Anote tudo. Ótimo. Torne tudo físico e visível. Anote tudo. Tudo. Que é atividade, tudo que você tem que fazer, planejar, anota. Eu não deixo um pensamento passar na minha mente mais de uma vez. Porque se eu deixo ele na cabeça, ele começa a fazer loopings e volta em forma de meteoro em momentos que você não poderia perder o foco. Você está trabalhando e sua mente é atacada o tempo inteiro por meteoros, que são lembranças de pendências, coisas que você ainda não fez. E por isso que muitas pessoas às vezes ficam com ruminações infrutíferas, porque o cérebro interpreta como se tivesse que gastar energia te lembrando de algo, né? Então, quando você anota, ele descansa. Albert Einstein um dia estava dando uma palestra. Albert Einstein é considerado o homem que mais usou a cabeça até hoje. E depois de
terminada a palestra, um repórter se aproximou e perguntou: qual é seu número de telefone? Estou encantado com a teoria da relatividade. Ele pegou um papelzinho, abriu e leu o número de telefone dele. O repórter ficou perplexo. Como é que um homem genial como o senhor não sabe o próprio número de telefone, algo tão banal? Albert Einstein respondeu: eu não uso a minha cabeça para guardar coisas, eu uso ela para ter ideias. Então, a nossa cabeça, ela foi feita por Deus. Cada membro do nosso corpo tem um propósito. Qual é o propósito da cabeça? Pensar, criar, raciocinar, meditar, avaliar, aprender. Mas quando você usa ela para o propósito errado, que é gerenciar tarefas e guardar pendências, você sobrecarrega o sistema cognitivo. Mas isso acontece porque as pessoas têm uma crença errada. Duas: primeiro, elas acham que guardar coisa na cabeça malha o cérebro. Teve já pessoa que falou nas minhas mentorias e treinamentos: eu guardo coisa na cabeça para malhar o cérebro, para não morrer precocemente de Alzheimer. Então tem que malhar a cabeça. Mas é exatamente o contrário. Você piora o seu estado mental, fica mais esquecido, raciocina menos, cansa mais o cérebro. Você malha a cabeça aprendendo algo novo, não guardando pendências. Ótimo. E por aí vai. E uma dica bem prática também é aquela coisa do bloco de notas, né? Tenha uma cadernetinha, ou então usa um aplicativo do celular. Hoje está tão fácil você ter um computador na mão, né? Um celular é um computador na mão. Sabe quem que a gente usa de bloco de notas? O outro. A gente chega na esposa e fala: deixa eu esquecer não, viu? Você me lembra. Aí o outro fala: tá bom, um lembra o outro, tá? Se eu esquecer, lembra o outro. E quando os dois esquecem, os dois ficam com raiva do outro. E tem conflito conjugal. Não, e uma participante uma vez falou: eu faço da minha avó de 90 anos a minha memória. Fala: vó, não deixa eu esquecer. Tadinha da vovó dela. Eu sou muito de anotar as coisas, eu me identifico muito com essa prática, porque a gente não deve confiar na nossa memória, né? Então, você disse algo muito importante. Quando você lembra de um pensamento 2 vezes, então anota. Então eu tenho que ligar para fulano. Aí você fala: vou ligar para fulano hoje, depois do programa. Só que se você não anotar, você vai ligar para esse fulano 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, porque... E às vezes você perde o time, o momento ali de ligar, que é o momento oportuno, né? Você vai perdendo tempo. Isso se chama, na psicologia, pastor André, tendência de previsão. O que é isso? Você hiperestima sua capacidade de lembrar de algo no futuro porque isso é familiar agora. Então, como aquilo está te envolvendo agora, você tem certeza que vai lembrar. Eu e a minha esposa passamos em julho férias com o pastor Arlan, com o pastor Eduardo, o pastor André Formiga, lá na chácara aqui próximo. E minha esposa ficou responsável por levar bolo para as crianças. E ela ficou 2 dias com aquilo na cabeça: eu vou levar bolo para as crianças, eu vou levar bolo para as crianças, não posso esquecer de levar bolo para as crianças, tem que fazer o bolo para as crianças. Passou mais de 100 vezes, a gente conta essa história no nosso livro lá, Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, que eu e minha esposa estamos lançando. Aquilo passou umas 100 vezes na cabeça dela. Meia hora antes de sairmos, aconteceram outros problemas que tomaram lugar da memória dela de curto prazo, e aquela pendência foi pro fim da lista. Ela esqueceu. Quando estávamos indo para o caminho, ela deu um sobressalto do banco, colocou as mãos na cabeça, esbugalhou o olho e disse: o bolo! Porque ela tinha certeza que ia se lembrar. Aí isso gera todo um ambiente, ela fica constrangida, tem medo de ser julgada, tem medo de terem ela como uma pessoa, né, que às vezes não cumpriu a palavra. E minha esposa é muito responsável. Só que a mente, ela não foi feita para isso. Entendi. Então, esses hábitos na prática para melhorar a gestão do tempo, o primeiro deles é você anotar tudo. Anotar tudo. Agora, José Rafael, quais são os principais ladrões do tempo? Ótimo. Tem tantos que demorariam Tem ladrão do tempo? Tem Sim. Coisinhas aí que tá roubando o nosso tempo. Vamos falar sobre distração. Qual que é o contrário de distração? Porque a distração que rouba o nosso tempo. O contrário de distração não é foco, é tração. Tração vem do latim tractus, que significa aproximar-se, ir para perto. Então, todas as vezes que você está trabalhando bem o seu tempo, você está tendo tração em relação àquilo que você quer na sua vida. Então, você tem que ter clareza do que é que você quer na sua vida para administrar seu tempo hoje com tração. O contrário de tração, você coloca o prefixo dis, vira distração, que deriva do mesmo latim, que significa afastar-se, distanciar-se. Uma pessoa distraída é alguém que está afastando-se da vida que quer, da vida plena que quer. Então, tem um poema que diz: o tempo desperdiçado é o maior devorador de sonhos que existe. Então, o foco, pastor André, é mais importante do que a inteligência. Uau. As pessoas plenas são pessoas medianas que aprenderam a colocar o foco no lugar certo.
qualquer pessoa que tem resultado em qualquer área é uma pessoa com inteligência mediana que aprendeu a trabalhar bem seu tempo. É isso que eu vejo. Então, trabalhar bem o tempo e tomar cuidado com esses ladrões, por exemplo, excesso de celular. Né? Você não pode brigar com o celular. Tem outras técnicas que nós ensinamos, mas a melhor forma de você vencer o celular é não lutando com ele. Como é que você não luta com o celular? Quando você quer ter um foco, por exemplo, de 1 hora de duração, desabilite os comandos de internet do celular e coloque talvez um post-it no celular. Permitido entrar só daqui a 1 hora, às 10h40, por exemplo. Automaticamente, quando você pegar o celular, você vai lembrar do compromisso que você fez consigo mesmo. Então, em vez de você ouvir aquele barulhinho e ficar tentando resistir a curiosidade, né? E tem outras técnicas que nós ensinamos, mas o nosso tempo está bem avançado. E realmente é uma distração muito grande, né? Você vai ver depois, você fica na tentação, vou olhar quem que me mandou mensagem. E quando você vai ver, é algo que realmente é secundário. Poderia ter deixado para depois, né? As pessoas fazem mais de 200 vezes o movimento de pegar o celular e desbloquear a senha por dia. Mais de 200 vezes. Todas as vezes que o cérebro tem um lapso de vácuo, ela termina uma coisa, uma tarefa, ela não sabe o que fazer, imediatamente ele puxa o celular. Tá descendo no elevador, é automático, puxa o celular. Parou no semáforo, puxa o celular. Então, o fator maior de perda de tempo é você não saber o que fazer logo depois de terminar algo. Quando você não sabe, o cérebro começa a dar uma viajada e procura alguma curiosidade ou alguém te pedindo algo. Já que eu não sei escolher, eu vou ver se no WhatsApp tem alguém que está me pedindo algo para eu poder corresponder a essa pessoa. Gente, nós estamos aqui hoje no Graça para Prosperar com José Rafael. Ele é palestrante, especialista na área de gestão do tempo, tem um trabalho maravilhoso, gestão do tempo para as mulheres, junto com a sua esposa, Carolina Prudente. Você pode seguir nas redes sociais, Carolina Prudente Medeiros, no Instagram, ok? E também palestrante José Rafael Medeiros Filhos. Ou então, você pode colocar a gestão do tempo na prática, que você vai ter acesso ao José Rafael nas redes sociais. José Rafael, qual que é o contato também, caso alguém que esteja ouvindo quer te contratar para uma palestra, para sua empresa, otimizar o tempo, gerenciar, fazer todo esse trabalho maravilhoso que você tem feito no Brasil inteiro. José Rafael é palestrante no Brasil inteiro, em todos os 27 estados do Brasil. Ele já treinou profissionais e pessoas e ele vai deixar o seu contato aqui para você poder também contratar essa palestra. Então, pessoal, foi um prazer estar com vocês. O Instagram da minha esposa, novamente, ratificando, é @CarolPrudenteMedeiros. @CarolPrudenteMedeiros, ou você acha ela também como Gestão do Tempo para Mulheres. Se você é homem que está me ouvindo e gostaria que sua esposa tivesse acesso a esse conteúdo por sentir que ela está sobrecarregada, que às vezes ela não está conseguindo administrar, está perdendo às vezes até o humor e a paciência, isso acontece muito com as mulheres que se sentem sobrecarregadas, começa a seguir lá a minha esposa e marca ela lá, certo? Nós temos as mentorias que nós fazemos diariamente, eu e minha esposa. Vamos ter uma nova sequência de maratonas de gestão do tempo daqui a alguns dias. E no meu Instagram é o @palestrante Rafael Medeiros Filho. Tá? Nós estamos lançando o livro daqui a um mês, o livro está pronto, a gente está fazendo acabamento do conteúdo. Estamos lançando o livro Gestão do Tempo para Mulheres Ocupadas, baseado no método Plena. Nós criamos um método para mulheres chamado método Plena, que é um acróstico. P de podar, L de liberar, E de equilibrar, N de negociar e A de ajustar, ok? Foi um prazer estar com vocês, um grande abraço, Deus abençoe. Ok, daqui a pouquinho você pode também entrar no YouTube, PR André Francisco, e também no Instagram, PR André Francisco, no Instagram, e você vai ter acesso a esse programa também em áudio visual. Raquel, vamos para o sorteio? É isso aí, chegou a hora do sorteio. Eu quero anunciar o ganhador aqui das muitas participações, pastor. E o ganhador dessa manhã é Valteir Gomes. Parabéns, Valteir. Valteir Gomes, você pode depois procurar aqui a Vinha FM. Fica na Avenida T7, esquina com a T3, na administração aqui da Igreja Videira, no 3º andar, 3º piso, e você vai receber esses 2 livros aqui sorteados. Gente, nós vamos agora para a nossa oração, nós vamos orar para que você receba de Deus sabedoria para administrar o seu tempo. Graça de Deus, o Senhor é o Senhor do tempo e Ele está aqui realmente para que você possa se tornar o mais produtivo possível debaixo da graça e do favor dele. Se você pode, feche seus olhos aonde você está. Pai, obrigado porque o Senhor é bom.
Obrigado pelo José Rafael, que com muita sabedoria e graça de Deus nos concedeu esse tempo, essa instrução, esse ensino. Queremos abençoar também todos aqueles que estão nos ouvindo e que de alguma maneira têm sofrido. A sua vida tem de alguma maneira sido afetada, simplesmente porque não tem conseguido administrar o seu tempo. Pai, eu quero orar no nome de Jesus, que o Senhor derrama sobre essas pessoas sabedoria, graça, ó Deus, inteligência, capacidade, para poder, ó Deus, no nome do Senhor, administrar os seus dias com sabedoria e dependência de Deus. Em nome de Jesus, amém.